Então, potenciação no conjunto dos inteiros. Tanto você tem aí a reta numérica representada por alguns números inteiros, conjunto infinito. Então você tem aqui menos 4 elevado a 2 é igual a menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16, menos por menos, mais, observando ali a tabelinha de jogo de sinais. Generalizando, você tem o número inteiro A elevado a B é igual a C. Essa operação aqui é chamada de potenciação. Então o A é chamado de base, o B é expoente e o C é potência. E a operação toda é potenciação, que é o que a gente está estudando. Então você tem aqui menos 4 elevado a 3, aqui é menos 4 elevado a 2, que é chamado de menos 4 ao quadrado. E aqui é menos 4 elevado a 3, que é chamado de menos 4 ao cubo. Então menos 4 elevado a 3 é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, menos 64. Por quê? Ó? Menos por menos, mais por menos, menos. Fazendo o jogo de sinal de acordo com a tabela ali. Ó. Se você tiver menos 4 elevado a x, que é um número inteiro, é igual a menos 64. Qual é o valor de x? 3. Ó. Eu fiz aqui de propósito para que vocês observem aqui. Ó. Vamos supor que você não soubesse o expoente. Então, qual seria o expoente aqui? A base é menos 4 e a potência é menos 64. Então, o expoente seria menos 3. Por que menos 3? Porque o menos 4 multiplicado 4 vezes ia dar 64. Mas você pode trabalhar também com todos os números inteiros. Com zero, né? O zero elevado a qualquer expoente... vai ser sempre zero. O 1 elevado a qualquer expoente, o resultado vai ser sempre 1. O que vai mudar vai ser o sinal. Porque 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Menos por menos mais por menos menos por menos mais. O expoente é par, observe. Aqui, menos 1 elevado a 3. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1, né? Ó. Os 3 multiplicado dá 1. O que vai dar diferente vai ser o jogo de sinal. Menos por menos, mais por menos, menos. Certo? Então, quando o expoente é par, o resultado será sempre positivo. Quando o expoente é ímpar, o sinal vai ser o da base. Quando o expoente é 1, a potência será a própria base. Ó. O expoente é 1, então 3.000 elevado a 1 é 3.000. Então, quando o expoente for 1, é a própria base. Não importa se o número for grande ou pequeno. Então, potência e geometria. Então, você tem aqui um quadrado com 4 quadrados de lado. Ó. Certo? Então, ele quer que você descubra quantos quadradinhos tem dentro dele. É claro que é só... Pode ser um quadrado pequeno, você pode contar. 4, 8, 12, 16 quadrados. 16 quadradinhos tem aqui dentro. E qual é o lado dele? 4, né? Aqui é 4. Vamos supor que fosse 4 centímetros. Você coloca aí 4 centímetros. Então esse quadrado aqui teria 4 centímetros. Em todos os lados, porque eles são iguais, né? Ó, 4 centímetros. Então, escrevendo em forma de potência, como seria isso? 4 elevado, 4 positivo, aqui medida de comprimento, certo? Aqui você vai ter sempre que trabalhar com números positivos. Então seria mais 4, certo? Ou o 4 sem o sinal elevado a 2, ó. Que seria 4 vezes 4. Que é igual a 16, ó. Então tem 16 quadradinhos aqui dentro. Se perguntasse o contrário, ó, tem 16 quadradinhos aqui dentro. Então como é que eu vou saber para descobrir o valor do lado? Então eu vou usar outra operação que a gente vai ver agora, que é a radiciação. Então aqui, pessoal, ó, considerando o problema anterior, né, você tem um quadrado com 16 centímetros quadrado dentro, ó. Tem 16 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. 1 centímetro assim, 1 centímetro assim, assim e assim, ó.
Então você tem 16 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Por isso que é 16 centímetros quadrados. E o lado não é quadrado. Observe que o lado é centímetro, daqui, a medida daqui para cá. Daqui para cá, para cá e para cá. Então, como é que eu faço para descobrir os 16 centímetros quadrados? Eu vou utilizar uma outra operação, que é chamada radicação. Use esse símbolo aqui, que você já deve conhecer, né? Já deve ter visto. Ele é chamado de radical. O número que vem aqui dentro é chamado de índice radical. E o número que vem aqui dentro é chamado radicando. E o resultado é a raiz. E a operação toda é chamada de radiciação. Certo? Então a gente lê assim, ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por que é igual a 4? Porque o 4 elevado a 2 é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Ó. Observe que o resultado final lá deu igual ao radicando. Então, generalizando, a raiz enésima de A igual a B é igual a B se somente se o B elevado a N é igual a A. Ou seja, para que isso aqui aconteça, você tem que pegar o B, elevar ao número que tiver aqui, tem que dar isso aqui de dentro. Na verdade, ele está perguntando assim, qual é o número que eu vou multiplicar 2 vezes e vai dar o 16? É o 4, certo? Aliás, é o 4 e o menos 4, né? Se você multiplicar o 4 positivo, vai dar 16. Então, aqui o resultado é mais ou menos 4, certo? Só que é o seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, preste bem atenção, ó. Se eu multiplicar o menos 4, vai dar também 16, ó, menos 4 vezes menos 4 vai dar igual a 16 positivo, ó. Menos por menos vai dar mais, ó. Tanto o 4 positivo quanto o 4 negativo a resposta deu 16. Então aqui a raiz é mais ou menos 4. Só que aqui, ó, nós estamos trabalhando com raiz quadrada. Em medida de comprimento, não existe medida de comprimento negativo. Então a resposta para essa situação aqui seria só o mais 4. Certo? Mas tem duas raízes no conjunto dos inteiros, certo? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 25 é igual a mais ou menos 5. Dependendo da situação, você vai utilizar o mais 5 ou o menos 5. Porque o 5 elevado a o 5 positivo elevado a 2 vai dar mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5, que é igual a 25. Mais por mais. O menos 5 elevado a 2 vai dar igual a menos 5 vezes menos 5, que é igual a 25, aí menos por menos mais. Certo? Agora, não existe raiz quadrada de um número inteiro negativo. Porque não existe nenhum número que você multiplique e faça com que ele fique negativo aqui dentro. Todos aqui que você multiplicar, o mais 5 e o menos 5 vai dar um número positivo. Porque esse número aqui é positivo, não tem sinal é positivo, certo? Ó. Não existe, certo? Então aqui, ó. Mas existe sim, pode vir assim, eles colocam assim, né? Eles explicam de um jeito, aí coloca lá no livro um resultado para que a gente fique sem compreender ou então confundir, né? Por exemplo, coloca assim, menos raiz quadrada de 25, existe? Ó, isso aqui, ó, é diferente disso aqui, ó. Aqui não existe, mas isso aqui é positivo, ó. Existe a raiz quadrada de 25, que é o que, ó? Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, ó, é mais e menos 5. Então, qual seria a resposta? Você vai colocar, ó, esse sinal aqui, menos, mais ou menos 5. Vai dar igual a quanto? Ó? Vai dar dois valores, ó. Você vai fazer o jogo sinal, menos por mais, menos 5. Menos por menos, mais 5. Certo? Por isso que a resposta, ó, vai dar, ó, mais ou menos 5. Tem ainda outras situações, pessoal, ó. Se você fizer assim, ó, raiz quadrada, eu disse que não existe raiz quadrada de número negativo, menos 4. Não existe raiz quadrada de menos 4.
Isso aqui é o símbolo não existe, não existe. No conjunto dos inteiros nem no conjunto dos reais, certo? Agora, não vão confundir, porque vai aparecer mais na frente, vocês vão estudar raiz cúbica de menos 8. Vou colocar aqui, por exemplo, menos 8, né? Não existe raiz quadrada de menos 8, mas existe raiz cúbica de menos 8, que é o 2, menos 2. Isso coloca assim também, ó. Raiz quadrada. Isso aqui é só para você considerar, certo? Porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada, não entrou ainda a raiz cúbica. Então pode vir assim, ó. Eles podem colocar assim, menos raiz quadrada 16, com essas barras dentro. Tem solução? Tem. Porque aqui, ó. Como é que se chama isso aqui, ó? É o módulo 16. O que é 16? É a distância. Ele está perguntando assim, qual é a distância do 0 até o menos 16? Aí você vai colocar 16. 16. Tem raiz 16? Tem. Qual é a raiz 16? Mais ou menos 4. Dependendo da situação, você vai interpretar. Se for temperatura positiva ou negativa, vai usar o menos 4 ou mais 4, né? Então é isso.